questão é, se nós conhecemos a Deus com todo esse poder, com toda a autoridade, com toda a capacidade de conceber uma ideia, fazer um plano e levá-lo até o fim, com a compreensão dessa soberania de Deus, a pergunta é: a oração pode mudar alguma coisa? Qual é o papel da oração nesse cenário quando nós enxergamos um Deus absolutamente soberano? Sendo Deus tão soberano e tão poderoso, a oração pode ser desnecessária? Podemos levar a vida sem precisar de oração? Pela visão que nós temos de Deus e pela instrução que nós temos das Escrituras, a oração jamais poderá ser banida, ainda que ela nunca vai exercer o papel de alguma maneira, forçar Deus a mudar de ideia e fazer alguma coisa que não fazia parte do seu plano. Olhando para a vida de Jesus, nós percebemos o seguinte: em primeiro lugar, ele orava. E isso já é um bom exemplo para nós. Em Lucas capítulo 10, lemos: naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai. E ele continua orando. Então ele tinha consciência da soberania absoluta de Deus, mas ele ora. Ele não somente ora, como ele, e vimos isso em Lucas capítulo 11, quando vocês orarem, digam, ele nos instruiu como orar. E mais ainda, em Lucas 18:1 lemos: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então é indiscutível que nós devamos orar, fomos ensinados a orar, a como orar, temos o exemplo de orar, mas como isso se relaciona com a visão de um Deus soberano, que tem uma ideia e vai levá-la a cabo independentemente da minha oração. Ao longo das Escrituras, passando pelos Salmos, por Neemias, pelos profetas, nós vamos ver inúmeras passagens que falam que é um Deus que nos ouve, um Deus soberano que acolhe a nossa oração. Se a oração muda a mente de Deus, nem os planos de Deus, e nem atualiza a Deus com novas informações, para que serve? Se nós não acrescentamos nada para Deus em oração, para que serve? Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, nós lemos uma revelação de que o Messias, o Cristo, ele deveria nascer em Belém. Ele diz: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Vejam, havia uma profecia que revelava que o Messias, o Cristo, iria nascer em Belém. O Deus soberano definiu isso. Na ocasião, proximamente à data do nascimento dele, ele não estava em Belém. Eles não estavam radicados em Belém. E então lemos em Lucas capítulo 2, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Ainda que a profecia definisse que o Messias deveria nascer em Belém, a maneira como Deus fez foi inspirar de alguma maneira um imperador para que estabelecesse um decreto de forma que o Messias nasceria lá, porque seus pais teriam que se alistar lá. Então, ainda que Deus seja soberano, Ele trabalha com ações humanas que estão em sintonia e harmonizadas com o seu propósito soberano. Quando Ele nos enviou o Senhor Jesus, Ele tinha o propósito de que Ele fosse morto. E em Atos 2 é dito:
Este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Tinha uma decisão soberana de Deus, imutável, mas Deus usou da ação humana, também por oração, ou de diversas outras maneiras, que em sintonia com o que Deus quer, Ele realiza o que Ele quer. Ainda que você, com a sua oração, ou de quem quer seja, não vai mudar o que Deus tem a intenção de fazer, não é por causa da sua oração que Deus vai mudar de ideia e falar, eu vou ter que lançar um plano B aqui, porque estão pedindo demais que não seja esse plano A. Isso não vai acontecer. Ele concebe um plano, Ele estabelece um plano, Ele o leva a cabo. E onde nós entramos? Nós entramos como participantes. E não é pouca coisa, é bastante coisa. Provavelmente vários de vocês já tiveram a oportunidade de um filho pequeno que tem muito pouco para lhe ajudar, quer lhe ajudar, quem sabe lavar um carro ou fazer algum trabalho de marcenaria, e ele pede para ajudar você e você o coloca como ajudante, e você sabe, efetivamente, ele não ajuda você. Aliás, ele até atrapalha um pouco. Mas essa é a maneira do pai aproximar o filho, ensinar o filho e fazê-lo se sentir participante. E é assim a nossa oração. É um dever, temos exemplo de fazer.